Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. Estou fazendo uns vídeos aqui no YouTube sobre conceitos, vídeos rapidinhos de até 5 minutos, e o conceito que eu quero trabalhar hoje é o conceito de universalidade. E, na verdade, eu falo para os meus alunos que ele é um elemento da ética. Um elemento tão importante que a gente precisa entender para depois poder criticar, sabe? Então, a universalidade, que também é bastante criticável, ela tem uma noção de abstração muito importante. Então, ela está compreendida ali na ética principiológica que foi desenvolvida na modernidade. Então, Kant, por exemplo, é o principal autor quando a gente fala nesse sentido em Kant. Então, eu vou explicar um pouco do imperativo categórico para a gente entender o que é a lei universal e o que é essa noção de universalidade, que é esse compromisso de todo mundo para todo mundo. Eu gravei um vídeo aqui no YouTube sobre a regra de ouro. E eu convido vocês a assistirem porque essa é a continuidade dessa discussão. A regra de ouro é aquela que diz que a gente precisa fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente. Então, parte de um desejo, de uma motivação, né, minha, para então pensar a minha responsabilidade e a minha obrigação de tratamento com o outro. Para o Kant isso é bastante problemático, porque a gente não pode depender então de uma motivação, a gente não pode depender de uma noção que o outro tem de autocuidado, né? A gente não pode depender disso. A gente precisa estabelecer que a moralidade ela é mais forte, que ela está num patamar mais estático, mais rígido, e que é nossa obrigação, é nosso dever, né, tratar o outro como todos deveriam ser tratados e não como o outro gostaria de ser tratado ou como eu gostaria de ser tratado. Então a ideia de universalidade é me colocar nessa posição mesmo de tratamento imparcial, né? De eu pensar a ética de uma maneira atemporal. Então, independente do contexto, independente da consequência, independente de quem é aquela pessoa, o tipo, né, de ação, então o que é certo fazer, ela deve ser a mesma coisa, né? Deve ser sempre igual. O resultado tem que ser objetivo. Então, a primeira regra do imperativo categórico, primeiro teste, né? Um teste de máximas imperativo categórico. Então, para eu saber se é certo ou errado fazer alguma coisa, eu preciso pensar antes. Vou submeter a minha máxima, né? Então, digamos, eu quero mentir. E aí eu vou submeter essa máxima ao meu teste. E o meu teste é: eu consigo transformar isso numa lei universal? Todo mundo, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, deve mentir? Então, se eu posso mentir, todo mundo pode mentir. E automaticamente, né, se eu mentir, eu estou autorizando todo mundo a mentir. Então, essa ideia de universalidade, essa transferência imediata do que eu faço, todo mundo pode fazer, não só pode, como deve fazer, porque a ética tem esse ensejo, né? Tem essa noção de uma obrigação para o Kant, né, de algo racional, de não ser algo só contextual. É claro, como eu disse, a gente depois eu vou apresentar aqui para vocês, né, críticas a esse tipo de elemento, mas até para a gente criticar, sobretudo, é importante entender o que é esse elemento da universalidade. E assim, eu brinco que o elemento da universalidade é um desses exemplos de que a gente não pode, que os filósofos adoram, né? O exemplo é o seguinte: a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água do banho. Então, quando a gente tá dando banho no bebê, numa banheira, tem que segurar o bebê e jogar a água do banho fora, né? E aí, o caso de quando eu jogo fora toda essa empreitada que o Kant fez para dar esse contexto de imparcialidade, de compromisso do coletivo, dessa ideia de um princípio, né, que seja seguido por todo e para todos, eu não posso jogar fora tudo, né? A gente tem que entender que esse mecanismo desse elemento, essa noção de pensar o coletivo, ela é bastante importante.
Então me conta se vocês já conheciam esse conceito, se vocês acham que a ética tem que estar nesse lugar mesmo, totalmente imparcial, se isso é possível. E compartilha com um amigo, dá um like, enfim. Não esquece de se inscrever no canal, essas coisas. Tchau, gente!